Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Nostro Mundo. Se você é descendente de italiano e está atrás da cidadania, você está no lugar certo. Agora a gente está dando sequência aos vídeos tirando algumas dúvidas sobre os primeiros passos, sobre a parte principal, que é reunir os documentos para a comprovação da descendência. Então, se você não viu os outros vídeos do canal, corre lá e assiste na ordem para você saber se você realmente tem o direito à cidadania e quais são os primeiros passos. No último vídeo, a gente aprendeu a fazer a nossa árvore genealógica, conectando o antenato até você, com nomes e datas e locais de nascimento, para você fazer um mapa de quais certidões que você precisa. A gente aprendeu também o que é o formato inteiro-teor e como que a gente pode solicitar aos cartórios, até mesmo pela internet, uma segunda via de inteiro-teor das certidões de nascimento e casamento de toda a nossa árvore genealógica. O que a gente precisa estar muito ciente também são das certidões do italiano. Algumas pessoas vêm me procurar dizendo que já estão com todas as certidões brasileiras ok, só falta as certidões do italiano. E isso é um tanto triste, porque tem muitas dificuldades que podem surgir nesse passo e é um passo fundamental para concluir o processo. Existem mais de 8.000 comunes na Itália e você precisa saber especificamente a cidade, o nome e o ano aproximado de nascimento do italiano da sua família. Sem isso, é pouco provável que você vai conseguir concluir o processo. Então, existem algumas dicas que eu estou aqui para te dar sobre como descobrir essas informações, seja com a sua família, seja em alguns sites que disponibilizam essas informações. Mas esse é um passo fundamental, então concentra nele e vamos junto. A primeira dica que eu já dei é conversar com os seus familiares, nada melhor do que eles para saber qual é a região. Às vezes eles se lembram da província, às vezes eles têm até informação de qual é a cidade que o seu antenato nasceu, então já adianta bastante. Se você tem um parente que já fez o processo, seja na Itália, seja no Brasil, é um avanço incrível se você tiver acesso a essas informações. Nossa, grande parte do caminho está solucionado só por causa disso. No meu caso, eu tive sorte que um primo meu já tinha feito até alterações em algumas certidões brasileiras e já tinha conseguido e me passou todas as informações mastigadinhas de onde que eu precisaria solicitar uma nova cópia da certidão de nascimento do meu antenato. Sim, eu tive muita sorte. Mas, se não é o seu caso, existem algumas dicas que podem te ajudar a descobrir essas informações fundamentais. Pode ser que ele só tenha nascido na Itália, pode ser que ele tenha nascido e casado na Itália. Então, se for esse o caso, você precisa dessas duas certidões e precisa descobrir qual foi o comune entre os mais de 8.000 comunes que existem na Itália, qual foi o comune que foi registrado, tanto o nascimento quanto o casamento. Você precisa do nome completo do seu antenato, o ano aproximado de nascimento, o nome da cidade onde ele nasceu e o nome dos pais. Se você tiver todos esses dados, moleza de conseguir. Tudo bem que alguns comunes transformam essa busca no inferno e dificultam o acesso, mas oficialmente você sabendo esses dados, você já está muitos passos à frente de quem não sabe. E se você não sabe, também não se desespera. Pode ser que você não consiga, mas existem várias dicas que você pode dar de cara com essas informações, sem nem procurar muito. Existem alguns sites que vão estar na descrição desse vídeo, tanto do Family Search quanto do Museu dos Imigrantes de São Paulo. Vira e mexe, muita gente consegue informações valiosíssimas nesses sites, então vale a pena já olhar de cara para ver se aparece para você. Uma outra dica que às vezes ajuda bastante é colocar nos grupos do Facebook. Tem muitas pessoas que já começaram pesquisas de família que de repente você não sabe, mas vocês são da mesma fonte familiar e às vezes sabem qual é a região daquele sobrenome. Então, coloca no Facebook que tem muitos anjinhos aí que podem te ajudar a descobrir qual é a região do seu antenato e facilitar a sua busca, obviamente. Um pequeno detalhe que pode fazer toda a diferença nessa busca da certidão do seu antenato é que, dependendo de qual foi o ano que ele nasceu, os registros italianos não existiam ainda. Geralmente essa data é 1871. Depois de 1871, a maioria dos registros civis já tem
os certificados, os extratos de ato de nascita que você vai precisar solicitar aos comunes. Mas se ele nasceu antes disso, complica bastante essa busca, porque os registros eram feitos nas paróquias de nascimento. É o certificado de batismo que você vai ter que solicitar aos padres, que não necessariamente vão estar com muito bom humor para conseguir essas informações para você. E a pior coisa é que não necessariamente está na igreja principal da cidade. Às vezes você descobre a cidade, mas você não necessariamente sabe qual das igrejas que foi registrado. Então você tem que fazer um trabalho de formiguinha, solicitando a cada padre, mandando uma carta, solicitando que eles vejam nos dados deles se eles localizam a certidão do seu antenato. Isso obviamente depende da boa vontade de bastante gente, mas não desanima que tem muita gente que já conseguiu e você pode ser um deles. Se você já tem todos esses dados que eu mencionei e só precisa solicitar a certidão, existem vários caminhos que você pode pedir sozinho. A certidão não custa nada e, dependendo da sorte que você vai ter, o comune pode te mandar em poucos dias e você receber no Brasil. No meu caso, eu pedi por e-mail e eles nunca me responderam nenhum e-mail, só que 2 meses depois eu recebi, sem nenhum custo, na minha casa, a certidão do meu antenato. Por isso é importante que você tenha ciência de que essas coisas podem demorar um tempo. E mesmo que você já tenha acabado de enviar o e-mail, não dá para você ficar desesperado aguardando a resposta, porque eles às vezes nem respondem. Então você tem que esperar pelo menos 30 dias para fazer uma nova solicitação. Tem muita gente que fica mandando e-mail para diversos comunes, que eles nem têm certeza se tem a certidão, pedindo busca, pedindo isso, pedindo aquilo outro. E graças a isso, você imagina a quantidade de brasileiros tentando localizar o antenato. Graças a isso está cada vez mais difícil conseguir que eles façam as nossas solicitações, porque a quantidade de pedido de brasileiro está considerável. Bom, para facilitar um pouco o seu processo, caso você precise de ajuda, a Nostro Mundo oferece o serviço de solicitação por meio de PEC. PEC é um Posta Certificata, que é um tipo de e-mail especial, que é próprio da Itália, que a gente recebe essa certidão por e-mail, não é pelo correio, então não demora tanto. Assim que eles conseguem aprontar a certidão e enviam pra gente, a gente já tem a certidão em mãos. Então é uma forma mais rápida de conseguir. Além disso, a gente faz o acompanhamento por telefone, solicitando. Tem muitos comunes que só vão olhar o pedido quando alguém liga cobrando algum tipo de resposta. Então a gente oferece esse serviço. Caso você precise dessa ajuda, entre em contato e manda os seus dados que a gente te faz um orçamento. Então, galera, essas foram as dicas sobre como pedir as certidões italianas, que são fundamentais para o processo de cidadania. Nos próximos vídeos vão vir muitas outras dicas, então se você não se inscreveu ainda, se inscreve aí embaixo, deixa a sua curtida, para que o canal continue dando dicas e ajudando pessoas assim como você. Um bacione, a presto!